Estação Hamburgo, programa que não termina, não acaba no intervalo e nem no final dele, porque no intervalo aqui o bicho pega também, né? A gente já fica falando de tudo que nós estamos comentando até agora e, afinal de contas, assuntos do interesse do nosso telespectador. Eu estive no cinema, coloquei isso no início do programa, assistindo o filme O Rei do Show e achei espetacular e estou motivado, inclusive, neste ano de 2018, de repente, montar um musical com a minha Paranoia Produções Artísticas, com a minha paranoia, viu? A minha paranoia, de repente, a minha paranoia vai montar um musical. Eu tenho, né? E eu fico muito contente desse papo de vocês aqui, nós comentando, porque me parece, pelo que vocês estão comentando, pelo menos, que o teatro não acaba, né? O cinema não acaba, o circo não acaba e o Rei do Show fala do nascimento do circo. Já chegasse a assistir o Rei do Show? Eu vi assim, bom, começar quando eu falei antes, né, tem um ator que para mim é um dos melhores atores hoje da atualidade, né? Ele vai daquele super-herói, né, que é o Wolverine, né, que é o X-Men, o X-Men, na verdade, X-Men, né, não é? Mas ele vai desse personagem para essa questão do musical, ele dança, para mim é o ator mais completo da atualidade de Hollywood. E ele faz exatamente, como showman, ele exatamente interpreta o cara que criou todo esse business, né? O show business. Agora não vou me lembrar do nome, agora, porque tu me pegou na maçã justa, não me lembro o nome dele. Mas e ele remonta essa história. Tu estava falando agora sobre a questão do teatro, eu acho que o Brasil demorou ainda para descobrir, está descobrindo agora e está investindo mais, que é a questão dos musicais, né? Os americanos e os ingleses, principalmente, eles têm musicais sensacionais, assim, tu fica meses tentando ingresso, por exemplo, na Broadway, para conseguir ver um musical. Eu consegui ver Cats por uma sorte, assim, daquelas antes deles acabarem. Eu vi A Bela e a Fera. Mais clássico, né? Mas são maravilhosas, assim, sensacionais do Brasil. Demorou, porque precisa de uma estrutura, o teatro precisa de uma estrutura até para tu montar um musical, né? E a questão agora, eu estava falando negócio de shows, né? Tu vê shows hoje que a gente vê no Gigantinho, não sei se tu se lê. Bom, o Fernando era no meu tempo, né? Holiday on Ice. Não, mas tu via shows, era ruim, não tinha a sonoridade, era ruim. Sim. Então hoje, com essa era digital e tudo mais, com a questão da tecnologia, tu consegue ter essa questão sonora e eu acho que o Brasil está descobrindo agora que pode investir em musicais. Pode investir. Sabe? E o que falta é trazer, eu acho que falta trazer os musicais de fora para a gente aprender, porque a gente tem que aprender ainda, né? A fazer esses musicais. Mas esse filme mostra exatamente essa visão do show, de tu investir no show, né? Aquela coisa do show, o show must go on e tudo mais. Bom, o filme ele é cativante, né? Ele tinha um outro filme também, que até minha esposa, a Tayla, gosta muito, que é o La La Land também, né? Que também é um musical também. De tempos em tempos, Hollywood volta a investir nesse que foi o maior negócio de Hollywood nos anos 50, principalmente, né? Que é os musicais. Eu sou assim, um fã. Para mim, o Dançando na Chuva é tudo de bom, né? É sensacional. Ele é bom humor, dança, canto. É um show mesmo aquilo lá. E isso acho que de vez em quando o Hollywood dá aqueles passos em falso com alguns filmes que eu acho que são meio chatos assim. Mas quando acerta, né? E o Rei do Show, é um filme que vale a pena ver. Eu saí emocionado do cinema, talvez pela minha área, né, de teatro e circo, enfim, e a criação, não vou dar um spoiler do filme aqui, mas a criação do circo, né, que vem desse filme, digamos, que conta a história, e desse senhor que eu não lembro o nome, eu vou tentar, eu vou pesquisar. Foi o cara que primeiro fez esse show business ali. Eu acho que foi uma das coisas mais bacanas. E como ele era um cara muito criticado, na verdade, naquela época. Né? Claro, com certeza. Ele foi, na prática, ele era até o estereótipo dele não tem nada a ver com o estereótipo do ator. Né? Tanto é que eles falam, não, isso não vai mudar nada, vamos manter isso aí, que vale a atuação e a representação. Mas ele foi um cara muito criticado na época dele, né? Como todo o bom revolucionário. Eu ia dizer, qualquer um que apareça com alguma coisa diferente é criticado.
Tu As já foi pessoas revolucionária têm, em alguma sempre coisa? fui, desde que nasci, já Luciana, nasci eu te revolucionando. conheço, Luciana, tu é muito revolucionária. Eu nasci hein? de parteira, tu imagina, em casa com uma parteira, já começa aí a revolução. Começa a revolução por aí. Já começa por aí. Muito bom! E depois disso, o que tu fizeste? Qual foram outras revoluções? Eu sempre assim? gostei de quebrar regras. Não gosto muito de aonde todo mundo vai. Então tu não vai pra praia, porque todo mundo vai pra praia, né? Não, No verão. Eu amo praia, eu não sei como eu fui parar num lugar tão frio. Nasci em Canela, frio, no inverno. Mas eu amo verão, amo sol, amo calor, amo praia. Eu sou outra pessoa. É como se no inverno eu hibernasse e acordasse no verão. Não, eu amo verão, meu Deus. Muito bom. Vamos ao nome, então. Eu não posso Olha, ir pra praia Phineas- todo. Olha o nome dele. Phineas Taylor Barnum. É Barnum. Barnum. É, Isso. eu falei Barta, é Barnum, então. eu Vai sabia criar, que tinha já que a gente entrou na questão de política, né? Na realidade, ele era conhecido pelas siglas, né? Aqui no Brasil, PT Barnum, né? Mas é o PT. Mas não tem nada a ver com esquerda ou direita. É o Phineas Taylor Barnum, então é o nome dele. Não tem nada a ver com. Puxa vida. Mas também as críticas a ele também tinha a questão, porque ele explorava muito essa questão do freak show, né? Exatamente. Então, que era aquela coisa que a gente conhece, né? De mulher barbada, de pessoas que... Do bizarro. Do bizarro, do show bizarro. Então, uma das críticas era a questão de explorar essa coisa do sensacionalismo, né? É, mas eu acho Mas que você a- não acha, Guilherme, também que esse sensacionalismo era, na época, por exemplo, algo muito comum nos próprios circos, nos próprios eventos? Porque, por exemplo, até na pesquisa sobre Novo Hamburgo, eu encontrei arquivos em famílias sobre uma trupe de anões que se apresentou em Novo Hamburgo em 1910, em Hamburgo Velho. Eles vieram para cá e isso parece que na época não havia esse senso, quer dizer, não havia esse senso como hoje, e apesar de ser uma bonita foto, a simpática trupe de anões, mas é totalmente fora do contexto, assim, Só que eles eram discriminados, né? A Sim. forma de talvez ganhar vida seria virando um freak show, como eles chamam, né? O show de esquisitos, né? Porque essas pessoas eram discriminadas, né? Havia muita discriminação com a pessoa que fugia do normal. É engraçado que hoje isso, vamos lá usar a Lady Gaga, explora muito bem isso aí, ela trabalha com essa questão do freak show, né? Mas do excluído, daquele... E as próprias... Se vocês verem bem a TV Globo, por exemplo, que por muito tempo explorou a imagem do galã, era o cara perfeito, o cara, né, como uma mulher linda, maravilhosa, como hoje tem personagens que fogem do comum. Inclusive, os núcleos afrodescendentes, por assim dizer, né, de negros, né, nas novelas, são hoje praticamente obrigatórios. Tu vê em toda novela tem um núcleo de pessoas negras. Parece que tem cota. Até. Não, agora teve o Manã. Não, é verdade. Né? Eles colocam isso praticamente, não, claro, como uma regra, mas sim, obviamente, para tentar abarcar esse público que, teoricamente, seria excluído, né? E que, sim, faz parte do nosso cotidiano. Hollywood faz muito isso aí. Hollywood teve esse ano, por exemplo, o grande protesto foi das mulheres, né? Todas de preto. Começou com a questão do abuso sexual, né? Mas terminou agora, o que está gerando essa questão também da polêmica, é a questão de ter mais mulheres protagonistas em filmes de Hollywood. São raras as produções em que a mulher é protagonista. No último ano tivemos uma Mulher Maravilha. Bom, a gente vê esse protesto de agora, né, das mulheres falando, inclusive, uma delas falando, olha, dentre um dos 5 homens indicados, a melhor diretora, se eu não me engano, é isso? Eu não sei se era Então, direção. tem essa questão desse protesto, dessa... Mas a questão muito tem a ver com essa questão da participação da mulher nos filmes. Por exemplo, é raro ter produções em que a mulher é a protagonista. Não. Quando ela é protagonista, é porque tem uma diretora por trás. Normalmente Exatamente. a Mulher Maravilha... Tanto é que falaram que estão faltando mais diretoras. A Mulher mais Maravilha mulheres é uma diretora com uma protagonista mulher. E a Gal Gadot, que é a atriz que ganhou, ela é... Agora até me fugiu o país dela. Israelense. Ela é israelense. Já tem em comum a questão da nacionalidade dela. Ela acabou ganhando prêmio
pela questão da representatividade da mulher. Ela não é nenhuma grande atriz, ela é linda, ela é uma mulher muito bonita, mas como atriz até ela deixa a desejar. Só que essa carência em Hollywood de investir no personagem feminino fez com que ela se transformasse no símbolo em Hollywood nesse último ano, por Hollywood ter tido uma protagonista mulher. Coragem em relação a isso, né? E falta mesmo, os filmes com mulheres são muito interessantes, são Razão e Sensibilidade, é um filme que tem mulheres, agora me faltam, mas são muito poucas os filmes em que a mulher é protagonista. E quando ela é protagonista, ela divide a cena com o homem. Né? Então esse protesto de Hollywood, que foi questão do abuso sexual, que era uma questão bastante polêmica em Hollywood, mais forte, ele acabou também batendo nessa questão. Que também há anos atrás tinha batido na questão do racismo, né? Com Denzel Washington ganhando o Oscar, e que tinham poucos atores negros que ganhavam o Oscar. Né? Chegasse a assistir o prêmio agora, que foi semana passada. Eu assisti. O Globo de Ouro. Eu assisto todos, eu adoro. Aí eu sou fã de cinema e ali, quando vocês falando, não consigo... para mim não existe comparação. Olhar um filme no cinema e olhar um filme em casa, não existe comparação. A pipoquinha junto ali, a sala escura, é um clima. E assim, eu tenho 3 filhos, né? Em cada idades bem diferentes. Eu sempre digo que eu tenho 3 gerações dentro de casa, né? E eles curtem muito cinema. Minha filha tem 20 anos. Olha, eu vou te dizer que ela não fica 2 semanas sem ir no cinema. Ela e os amigos e as amigas. Então, é uma geração que vai no cinema, sim. Então, acho que está muito longe isso aí terminar. É que os cinemas penaram nos anos 80, principalmente pela questão do vídeo. O vídeo cassete, na época, então, né? Ele chegou deu essa sensação. Ele complicou a vida da questão do cinema, né? Porque era muito cômodo. Casa, e outra coisa também, se nós compararmos hoje e esse tempo aí que a gente está falando, tempos atrás, olha a quantidade de filmes bons que a gente vai às vezes olhar, não sabe qual é que vai agora, vou olhar esse ou vou olhar aquele, porque a gente tem opções de escolher. Né? Não está passando um bom em Novo Hamburgo, mas ali em São Leopoldo, Canoas, enfim, né? Eu acho que a qualidade hoje do cinema é uma coisa... O filme brasileiro, lembra? Sim, que não dá para olhar, né? Falava em filme brasileiro, não Hoje dá. eu vi um depoimento de uma menina, uma jovem de 17 anos de idade, que está... Inclusive festejando o aniversário dela, a Bruna Feltz está festejando o aniversário dela no Pepperoni lá, junto com os nossos amigos, estava lá. E ela me deu um depoimento, a Vitória Borges, que está junto, que gosta de teatro, faz teatro com a gente e tal. Ela me deu um depoimento que nós parou assim, a gente estava conversando, parou todo mundo. Ela disse assim, eu só vou no cinema para assistir filmes brasileiros. Porque tem aí ótimos parou todo mundo. Ué, para aí, tia, tu tá gozando da nossa cara, tá brincando aqui. Não, os filmes estrangeiros ela assiste na Netflix, né? Mas os brasileiros ela assiste no cinema. Então é uma situação diferente, né? E tipo agora, Minha Mãe é uma Peça, né? Que tá com a Ingrid Guimarães. Quer dizer, se tiver qualidade, se o cinema brasileiro se qualificar um pouco mais, né? Nós vamos ter realmente uma continuidade muito grande ainda do cinema, com toda certeza. Eu tenho uma dúvida que, de repente, talvez até tu saiba dizer, que qual a grande diferença, além do investimento, né, que faz a diferença, do cinema brasileiro para o cinema americano? Porque a gente vê o Bollywood, por exemplo, tá batendo ali com o Hollywood mesmo, as produções, os roteiros, as qualidades dos filmes. E no Brasil, Bollywood, o que para falta? quem não sabe, porque a gente tem tecnologia, tem mão de obra, indiano. O que falta? A questão mesmo, infelizmente, a questão mesmo é dinheiro. Porque o cinema americano, quando ele estreia, por exemplo, estreia em não sei quantas mil salas de cinema. Então, o retorno daquele filme, ele é muito imediato. O filme além do fato de ser língua inglesa. Então, tu tem um mercado muito maior que a língua brasileira. O filme brasileiro vai ser lançado aqui e ele praticamente morre aqui por causa que ele teria que ser dublado. Os americanos detestam filmes dublados. Eles detestam filmes dublados. Eles não aceitam os filmes dublados. Só uma parte. Bom, legendado nem falar. É o mesmo problema que a gente tem com a literatura. Porque o português também, se for ver as obras em inglês, espanhol, francês, alemão,
tem muito mais procura e nós temos dificuldade O sucesso do Paulo Coelho, por exemplo, mundial, foi porque a obra dele acabou sendo traduzida para o inglês, pegou um mercado e daí zapou. Só claro, daí tu tem que ter toda uma questão mercadológica por trás. A questão do cinema brasileiro é exatamente essa, porque ele teria que falar inglês para ter um mercado maior e daí então ter um investimento maior. Mas e qualidade de imagem, qualidade de produção, não, isso hoje está nivelado. Hoje está nivelado. Hoje não tem assim. A qualidade sonora ainda a gente, né? É aquela coisa que a gente sente até na TV de vez em quando. Sim. A gente vê o padrão Globo e vê de repente uma outra emissora. Mas até isso, que antes assim tu via a TV Globo, nossa, aquela, sabe, você quer tu ouvir em estéreo tudo, né? E a outra emissora era um som assim meio estranho, né? Mas isso já mudou também. Hoje tu consegue ver essa qualidade. Bem inclusive aqui, a gente vai falar, né? A própria Vale TV tem uma qualidade que tu vai ver lá na TV a cabo, na internet, que parece que tu tá naqueles estúdios da TV Globo. Por quê? Porque a tecnologia ela evoluiu, ela tá né? muito próxima, né? Os próprios shows, né, de bandas em barzinho, né? Tu vai vendo shows anos atrás era um show, tinha umas coisas meio sofríveis. Hoje tu chega lá, parece que tu tá ouvindo um Rolling Stones. Hoje, na verdade, a tua mesa de som, quando tu vai equalizar a sonorização da banda, a banda tá lá tocando, a mesa de som tá lá do lado do palco e tu tá controlando a mesa de som do teu tablet. Então, isso é uma tecnologia que tá acessível, muito acessível. Não, é hoje. Muito a tecnologia então, aonde tu não é tiver, problema. tu consegue ouvir o som e consegue arrumar ali, equalizar, deixar tudo bonitinho. Quem ia imaginar, alguns anos atrás, que tu ia controlar uma mesa de som que tinha que ficar posicionada num lugar estratégico, no meio do público? Não, hoje um tablet resolve toda a questão. Não tem mais essa. Eu estou procurando aqui o outro vídeo que a gente tem, até nós mandamos mais um vídeo aí essa semana, hoje. Daqui a pouquinho a gente pode dar uma olhada, né? Para ver, tem um vídeo também interessante. Mas eu queria... Eu ia te mostrar um aqui também, mas eu vou deixar depois. Mas depois? Na hora você veio fazer uma pergunta. Tava pesquisando Vai Malandra. Vai pesquisando Vai Malandra e a Jojo Todinho. Só o que falta. Não, esses eu nem conheço. Temos que apresentar Não queremos falar muito em política, mas a dança das cadeiras... Não querendo falar, mas falando, né? Mas a dança das cadeiras lá Como é que vocês estão sentindo isso? A saída do Neyson, né, para uma outra pessoa, Cristiano Kohler, né, que entrou agora. Tudo normal na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo? De repente o nosso telespectador quer saber se está tudo bem lá. Como é que está tudo? Não, é o seguinte, como o nosso regimento interno tem que ser... Não permite que fale na TV essas coisas. Não, para aí. Como não posso falar? Eu não posso falar, vou ficar quieto. Boa. Posso fazer uma outra pergunta? Não, o regimento interno proíbe que seja feito, por exemplo, mesmo ele já tendo assumido a secretaria, não tem como assumir o suplente em período de recesso. Né? E o recesso vai até o dia 4 de fevereiro. Então, o Kohler, de fato, o suplente de vereador Cristiano Kohler, toma posse, então, no dia 5 de fevereiro. E aí também a gente vai sentir um pouco mais, porque, tem alguns vereadores que participam mais, outros menos, né? Então, o perfil, assim, mas que, a princípio, essa é a única troca. Né? Algumas legislaturas já teve maior troca em número assim de pessoas que assumiram secretarias, né, ou outras. Claro que 2 colegas possivelmente esse ano concorrem a deputados. Então eles também no legislativo não existe a necessidade de sair no período de campanha, digamos, pedir uma licença, ou uma exoneração, se fosse, digamos, um cargo de confiança. Então isso também pode modificar o cenário um pouco, né? Porque, as eleições, depois a gente não sabe, dependendo do resultado, assume também um outro suplente, né? Então, aí as coisas... só que algumas nós só vamos ver, de fato, quando iniciar o ano legislativo, em virtude de que eu estou lá dando expediente todos os dias, mas os trabalhos mesmo do colegiado só a partir do dia 5 de fevereiro. Patrícia Pedroso, que é funcionária da Câmara, acompanhando o nosso programa. Estou acompanhando o debate. Gostei muito das pautas.
Bem, eu quero mandar um Obrigada, abraço para a obrigada. Patrícia, porque a Patrícia, ela é uma pessoa que acompanha muito assim as coisas também, o trabalho dos vereadores, né, o nosso trabalho. Muito Pelo competente, né? Uma Face, pessoa muito e competente. isso a gente vê ela acompanhando bastante. Um abraço, Patrícia. Gerson Ribas, Cíntia Torman, tem mais gente ligado aqui no nosso programa. Olha, Né? o negócio, tudo que o Felipe falou, eu vou fazer campanha. Por favor, pessoal, vamos votar em gente aqui da região. Vamos ser bairristas, vamos votar em gente da região, porque se não votar em deputados aqui da região, para a gente ter uma representatividade em Brasília e também aqui no Estado, mas principalmente no governo federal, não vai sair nada. Essa articulação política está faltando aqui, eu acho, na nossa região. Tem que ter gente da região lá, para a gente ter representatividade. Não, e também uma renovação, né, Guilherme? Assim, nos quadros. Eu não estou nem dizendo em quem votar, mas vote em pessoal daqui. Analise, veja quem é o melhor candidato, mas vote em pessoas que trabalham pela nossa região. Porque não adianta votar no fulano lá de Porto Alegre, que ele não vai fazer nada pelo Vale dos Sinos. Isso eu posso garantir, né? Porque isso a gente vê hoje em dia. Então a gente tem que votar em pessoas aqui da região. Tomara que a região tenha vários candidatos e que a gente possa escolher de uma forma legal. Assim, geralmente, eu vou te dizer, não querendo te contrariar, mas geralmente com os deputados a gente vê, e talvez tu possa dar respaldo para isso, a gente vê que os deputados, eles olham o seguinte: olha, tive tanto de votação naquele lugar, tive tanto de votação naquele lugar. Geralmente eles direcionam para onde eles têm mais votação. Se a votação dos Sinos for expressiva ou de interesse do deputado de fora, às vezes até pode, mas eu sou bem favorável à tua questão. Acho que é mais provável que uma pessoa daqui traga recursos para cá e traga o desenvolvimento para cá do que uma pessoa de fora. Mas Caxias do Sul, por exemplo. Caxias do Sul, claro, uma cidade muito forte economicamente, culturalmente, mas politicamente, quer dizer, e também politicamente, teve épocas que Caxias do Sul tinha 4 deputados estaduais, 2 deputados federais, né, teve 5 governadores, né, e essa união fez com que muito cidade fosse capitaneado. Se a gente observar a Serra Gaúcha, e isso assim, claro, o povo lá trabalhou bastante, se dedicou bastante, mas ter representatividade política auxiliou, né, no desenvolvimento de diversas questões deles lá, como, por exemplo, pavimentação asfáltica, que, por exemplo, quase não me recordo se existe algum dos 33 municípios da Serra que tenha alguma ligação sem acesso asfáltico. E a gente vê regiões onde 70% dos municípios não tem nenhum único acesso asfáltico. Em outras regiões do estado. E tem muitos buracos lá. Né? Olha, isso é tema para um outro programa, programas de segundas-feiras. eu não transito muito nas ruas de Caxias do Sul, fica um pouco distante, né? Mas uma coisa eu sempre admirei, especialmente lá naquela região, e morei lá também uns anos, eu vejo assim, porque era que nem na época dos pedágios, por exemplo. Havia um pedágio entre Caxias e Farroupilha que era totalmente injusto, como boa parte dos pedágios implantados nesse estado. E aí o absurdo, que não era nem legal isso, a Constituição veda isso, os donos dos pedágios trancaram uma área que, digamos, seria de desvio para uma região no interior. Né? As vias alternativas que eles são obrigados a manter. Né? Trancaram, colocaram uma guarita lá e aqui só entra morador. E sabe o que a população fez? Se reuniram, pegaram aquela guarita, arrancaram, tocaram fogo na guarita e disseram não vamos deixar. Né? Então, assim, quando o Estado, quando a Justiça fechou os olhos, né, e permitiu, imagina, a Justiça permitiu uma ilegalidade, né? A que ponto nós chegamos? Mas esse é o ativismo. Nós precisamos abrir é o ativismo judicial. Mas a população foi lá, se uniu, resolveu. E uma causa que pode dizer assim, mas Felipe, que coisa mais radical, mas desde essas mais radicais até outras, não tanto, eles sempre tiveram uma união forte, né? Que é isso que a gente precisa. No Vale, especialmente no Vale do Sinos. Gente, o nosso programa está encerrando. Mas preciso... eu tava Já? Não. Agora que estava... Eu nem falei. Agora? Posso botar 30 segundos para cada um para encerrar? Rapidinho. Tobias, seja bem-vindo. Eu só quero 30 dizer segundinhos. da minha felicidade de estar compartilhando essa banca com vocês aqui. Uma noite sensacional e espero ter várias dessas com essa mesma bancada, se possível. Que bom, seja bem-vindo.
Guilherme, 30 segundos. Bom, eu estou saindo de férias. Boa. Espírito de férias. Boa, né? Momento feliz. É sempre um prazer trabalhar, não, Trabalhar, né? não. Estar aqui nessa bancada aqui. E eu espero no futuro poder participar de mais, mas eu acho que agora vai ser um pouquinho mais complicado. Eu vou para um novo desafio profissional e talvez esse horário aqui não seja mais possível. Mas se der, Vamos dar um jeito. Vamos mudar o horário por causa disso também. Luciano. Eu quero mais tempo. Acho muito pouco, 1 hora. Começamos Usa bem. 45 segundos, eu só uso 15. 30 segundos, vota em mim, vota em mim. Não, boa noite Falou a que eu todos ia falar. vocês. Aproveitem o final de semana, é um ótimo final de semana para todo mundo aí. Bom, Felipe. Boa noite, colegas. Boa noite, Fernando e todos os telespectadores. Foi uma grande alegria estar aqui. E olha, que bancada, assim, que debate bom. Que né? debate bom hoje, né? Gente, o programa Estação Hamburgo fica por aqui. Muito obrigado. Fique agora com mais uma grande atração aqui da sua Vale TV. Não saia daí. Boa noite.